Você tem se alegrado no Senhor ou você tem se entristecido? Qual é a sua reação diante de tantas dificuldades que se levantam em nossas vidas, em nossos dias atuais? Eu sou o pastor Eberson Davi, missionário em Montargil, Portugal. Convido a você a deixar o seu like e a se inscrever nesse canal. Todos os dias estamos trazendo um devocional da Palavra do Senhor e orando juntos. Hoje iremos ler um texto no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ainda o versículo 19, parte A. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas. Então, nesse versículo, nós podemos ver 6 elementos da economia da época dos profetas, lá no Velho Testamento. E esse versículo 17 diz esses 6 elementos, que eram os elementos mais importantes da economia daquela época, que era figueira, videira, oliveira, campos, ovelhas e gado. Então esses 6 elementos faziam parte da economia agrícola e rural daquela época. Lembramos que não existiam os benefícios da industrialização que há hoje. A economia era totalmente agrícola e rural. E as engrenagens dessa economia giravam principalmente em cima desses elementos. A figueira tinha uma enorme importância econômica, porque os seus frutos, os figos, eram a base da alimentação, estava em todas as mesas. A videira na fabricação dos vinhos, a oliveira na fabricação dos azeites e os campos onde eram criados as ovelhas e o gado. Então o profeta Abacuque diz que se cada uma, ou se todas essas partes da economia se colapsarem, ele estaria ainda se alegrando no Senhor e exultando o Deus da sua salvação. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, olha que maravilha que temos nesse texto. E a palavra do Senhor é a mesma hoje como foi no passado. E o profeta Abacuque tinha a certeza da salvação. E essa salvação era mais valorosa do que toda a economia daquela época. Então nós podemos trazer esse texto para os nossos dias de hoje. Quais são os maiores elementos da nossa economia hoje? O poder de compra, os nossos salários, o nosso emprego, a nossa perspectiva de um futuro amanhã para os nossos filhos, um bom plano de saúde, uma boa aposentadoria. Então, será que podemos falar assim como Abacuque falou? Se qualquer um desses elementos da nossa economia, da nossa segurança se colapsar, poderemos dizer que alegraremos no Senhor, na salvação que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário? Que nós possamos falar assim como Abacuque falou. Ainda que nos falte tudo, ainda que nos falte o emprego, a perspectiva de um futuro, um bom plano de saúde,
moradia, um bom poder de compra, ainda que nos falte todos esses elementos essenciais da nossa economia, mas que possamos dizer que nos alegraremos no Senhor e exultaremos o Deus da nossa salvação, porque o nosso Deus é a nossa força, e Ele fará os meus pés como os pés das servas, ou seja, nos dará velocidade para alcançar os nossos desafios. Podemos orar? Senhor, grandioso Pai celestial, Pai santo, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tão grande salvação que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz para nos salvar, para nos garantir o acesso à vida eterna. Ó Deus, e hoje nós temos a certeza da nossa salvação, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor nos deu de graça, pela Tua graça, ó Pai. Foi pago um alto preço, não foi de graça, mas foi pela graça do Senhor. Ou seja, um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas pela Tua graça o Senhor nos deu. Ó Deus, que nós possamos falar assim como Abacuque falou, ainda que nos falte a certeza da provisão, a certeza de um salário, ainda que nos falte um bom plano de saúde ou perspectiva de melhora na nossa vida financeira, nós queremos dizer como Abacuque disse: nos alegraremos no Senhor e exultaremos o Deus da nossa salvação. Ó Deus, seja exaltado em tudo em nossas vidas, seja o nosso Deus, reina sobre nós. Ó Deus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, que porventura está desesperado nesse momento porque perdeu seu emprego, porque não tem perspectiva futura, porque está sendo desprezado no seu ambiente de trabalho, porque não consegue crescer financeiramente, porque lhe está faltando o pão do dia de hoje. Ó Deus, mas que ele possa ter a certeza da salvação e a alegria pela tão grande salvação que o Senhor lhe deu. Ó Deus, que ele possa ser tremendamente abençoado nesse dia. Abençoe meu irmão, abençoe minha irmã e nos abençoe, ó Pai, que nós possamos ser alegres no Senhor e ter essa alegria constantemente em nossos lábios. E poder também, ó Pai, transparecer para o nosso irmão, para o nosso próximo, que o Senhor nos salvou. Ó Deus, usa-nos, Senhor, como instrumentos para levar a Tua palavra, para levar o Teu Evangelho e as boas novas do Senhor àqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém.